Essa toga justa que se formou no Supremo a partir da discussão, desse bate-boca aí entre Mendes e o Luiz Fux, é, deveria ser levada às últimas consequências, Fabiola, esse debate, essa discussão sobre o hábito de alguns ministros do Supremo de engavetar processos para evitar decisões, para retardar decisões, para escolher o momento em que as pendências judiciais devem ser decididas. Esse hábito é um hábito que desqualifica o Supremo Tribunal Federal. Então, seria muito bom que essa toga justa fosse levada, como disse, às últimas consequências. O juiz de garantias é um filhote da Lava Jato. As pessoas que consideraram que houve um abuso no exercício do poder por parte do Sérgio Moro, resolveram que, isso não é uma novidade brasileira, não é invenção brasileira, em outros países já existe, que deveria se criar um juiz para acompanhar a investigação, acompanhar, determinar diligências, acompanhar todo o processo criminal de investigação, e depois um outro juiz realizaria o julgamento, um juiz que supostamente teria isenção maior, porque não estaria envolvido no processo de investigação, teria maior isenção para realizar o julgamento. E aí houve todo um debate de que no sentido de que o judiciário não estaria aparelhado para isso, há juízes que trabalham em mais de uma comarca, porque alguns municípios não têm juízes, então faltariam juízes para realizar essa divisão de tarefas, para acrescentar mais atribuições ao judiciário. Por isso, o Luiz Fux sentou em cima desse processo e já retarda o julgamento por mais de 3 anos. Daí a irritação do Gilmar Mendes. Ocorre que todos sabem o que o Gilmar Mendes fez nos verões passados. Também ele utilizou-se desse recurso para retardar julgamentos. Ele foi, numa ocasião, foi alvo de muitas críticas, porque retardou lá em 2014, o julgamento de uma ação que pedia a suspensão do financiamento de campanha privado no Brasil. Isso só foi ser julgado muito depois, também, depois a ação era de 2014, em abril, deveria ter sido julgado em abril de 2014, teria influído na eleição daquele ano, que teve financiamento privado e deu no que deu, foi inclusive objeto de investigação da própria Lava Jato, estava na causa lá que envolvia esse debate sobre financiamento ilegal de campanhas no TSE, e o Gilmar Mendes levou esse julgamento ao plenário muito depois, 3 anos depois, sob o argumento de que precisava dar tempo ao Congresso para decidir sobre essa matéria, que não deveria ser uma decisão judicial, era preciso amadurecer o tema, que é, na prática, mal comparado, o mesmo argumento que o Luiz Fux usa agora. O Congresso decidiu, mas o tema não está maduro. Naquela época, dizia-se que era preciso amadurecer o tema para que o Congresso decidisse. Não cabe ao Supremo, Fabiola, ficar fazendo esse tipo de consideração. O Supremo existe para fazer o controle de constitucionalidade. Os temas são ou não são constitucionais, e precisa julgar as ações. Não cabe a um ministro pedir vista e engavetar, não cabe a um ministro decidir monocraticamente, individualmente, sozinho, e levar para a gaveta, e demorar para devolver o assunto para o plenário. Isso também foi feito no caso do Sérgio Moro. Também era o Gilmar Mendes tinha uma ação que arguía a suspeição do Sérgio Moro, ele engavetou aquilo por 2 anos, e quando veio a Vaza Jato, por que ele engavetou? Porque, naquela ocasião, o Moro era muito popular e a ação seria julgada favoravelmente a ele. O Gilmar engavetou, depois veio a Vaza Jato, ele trouxe a ação à tona, e o Sérgio Moro foi considerado um juiz suspeito. O mesmo procedimento foi usado pelo Gilmar Mendes e pelo Dias Toffoli, para dar tempo ao Flávio Bolsonaro
engavetaram o assunto das rachadinhas no Supremo para dar tempo ao Flávio Bolsonaro para conseguir foro privilegiado no Rio de Janeiro, para desossar o processo no STJ. E depois, quando foi a julgamento no Supremo, o caso da rachadinha, que está repleto de provas contra o Flávio Bolsonaro, estava morto já. Então, esse debate, Fabiola, precisa ser levado às últimas consequências. O Brasil tem o direito de saber como funcionam as gavetas do Supremo Tribunal Federal. Se essas gavetas falassem, o Supremo não ficaria bem. É.